Boa tarde, pessoal que está em casa. Hoje a gente vai fazer mais uma matéria de culinária e dessa vez é o doce e cupcake. Olha só que lindo que a gente encontrou aqui com uma pessoa que nem é de Umuarama, que está só visitando os pais e a gente já deu um jeito de pegar ela para fazer essa matéria pra gente. Tudo bom, Isis? Sim. Fala pra gente, como que você conseguiu entrar, né, nesse ramo dos doces? Você já era apaixonada por isso ou você foi aprendendo assim com o tempo? Desde criança eu gostava de mexer com doce, via nas revistas, chegava em casa e queria fazer. Aí depois ficou muita louça, minha mãe cortou meu barato. Falou assim, se quiser fazer tem que lavar a louça depois. E aí veio aquela história de faculdade, tudo, fiz faculdade, mestrado. E aí depois do mestrado eu fiquei meio perdida assim, falei, não, acho que eu tenho que fazer outra coisa, não era bem o que eu queria. Aí comecei a fazer cupcake para vender e fui fazendo, eu tinha morado nos Estados Unidos, então eu já sabia. Lá é uma febre, né? Já conhecia o doce e tudo. E aí fui me desenvolvendo por conta própria, assim. Aí eu morei em Portugal um tempo, lá eu fiz mais alguns cursos de confeitaria. E voltei pra cá e então vou me dedicar mesmo a isso. Há quanto tempo, mais ou menos, você já faz cupcake? Tem uns 4 anos, pelo menos. E você só mexe com cupcake ou você faz outros doces também? Eu faço bolos também de aniversário, faço os muffins, que é, digamos, um cupcake sem cobertura. Faço brigadeiro gourmet. O que eu vejo, assim, me dá vontade, eu vou lá, experimento, testo e faço. E você tem uma página, tá no Facebook, que você é uma empresa, né? Que você tem lá em Curitiba. Isso, é a Doutora dos Bolos, né? Como eu comecei a fazer isso mais a sério quando eu estava fazendo doutorado, então meu marido deu a ideia, vamos fazer a Doutora dos Bolos. E aí começou assim, a gente montou a página e tô com isso desde 2012, mais ou menos. Certo. Olha, a gente já viu muitos elogios, né, dos seus cupcakes. Por isso que a gente fisgou você, né, para estar fazendo essa matéria pro programa da Marta. Agora, o que você vai fazer hoje? Qual o sabor? Hoje a gente vai fazer um cupcake de baunilha, que é, digamos, um do mais tradicional, assim. Aqui no Brasil a gente não liga muito e fala, baunilha, sem graça e tal. Mas se for feito com a baunilha apropriada, com uma boa essência de baunilha, fica muito bom. E a cobertura também é o creme de manteiga, ou buttercream, que os americanos chamam, que é também o mais tradicional para os cupcakes, né? A cobertura mais comum que você encontra. E é isso que a gente vai fazer hoje, uma receita simples, porque quando eu comecei a fazer, eu perdi umas 5 fornadas de cupcake até eu acertar a receita. Então é essa receita que eu vou passar para vocês, que funciona e não tem erro. Então é prática, né? Mas agora você já tá craque, já tá fazendo muito cupcake. E o que a gente vai precisar? Essa receita aqui é mais ou menos para quantos cupcakes? Rende 12 cupcakes sempre. A maioria das receitas é 12 cupcakes, que é o tamanho de uma forminha que a gente tem. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar a farinha de trigo com fermento, porque é muito difícil. Antigamente não era, mas agora encontrar nos mercados farinha de trigo com fermento é complicado. Então, eu pesquisei um pouco e você pode preparar a farinha de trigo com fermento com uma xícara de farinha e meia colher de chá de bicarbonato e meia colher de chá de fermento. Então, eu já tenho a medida aqui certinha. É só misturar, colocar aqui tudo, mexer um pouquinho, porque tem que misturar bem, assim, sempre, né? Para não... Como a gente não vai usar a xícara inteira, é só um pedaço, um pouco. Então a gente mistura bem para poder pegar todos os ingredientes. E depois sempre, a maioria das receitas podem vir com medida de xícara e tudo. Mas eu gosto sempre de pesar. Para mim, a minha veia científica... Gente, eu acho que esse é um dos segredos da Iris. Iris, né? Doutora dos Bolos. Da Doutora dos Bolos. Mas a gente não vai pegar todos os seus segredos. Tá bom. Tá? Porque você tem que esconder, né? Tem que esconder o jogo. Sim. É que fica naquela assim, não, mas... Porque sempre tem, às vezes, um medidor que nem... Tem uns medidores que tem uma xícara 200 ml. Esse já é uma xícara 240. Então... eu fico meio com receio. A primeira coisa é sempre você ler a receita, dar uma estudada na receita antes para depois começar a fazer. Como essa receita a gente vai ter que bater a manteiga com açúcar por um certo tempo, até amolecer bem e ficar fofinho. Então eu vou pesar a manteiga e o açúcar primeiro e a gente vai batendo.
Ali na batedeira você só separou a margarina ou é manteiga? É manteiga, né? A manteiga e o açúcar. Isso, a manteiga e o açúcar, porque tem que bater bem até virar um creme macio, assim, bem aerado, porque é isso que vai dar maciez pra massa. E como é um bom tempo, então enquanto bate, a gente vai adiantando aqui, colocando as forminhas e tal, porque até pegar a prática de tirar a forminha daqui demora um bom tempo. Então agora a manteiga já virou um creme misturado com o açúcar, então nessa hora a gente vai parar de bater para misturar os outros ingredientes. Então a gente precisa de 3/4 de xícara de farinha de trigo com fermento, ou 90 gramas, meia xícara mais 1/8 de farinha de trigo normal, são 75 gramas, meia xícara de manteiga amolecida, são 100 gramas, 3/4 de xícara de açúcar, são 135 gramas, 3 ovos pequenos, meia xícara de leite, meia colher de chá de essência de baunilha. Então, dependendo do forno, você liga o forno antes ou depois para pré-aquecer. Então, normalmente o forno a gás ele aquece bem rápido, então eu ligo depois. Mas o forno elétrico ele demora um pouco mais para aquecer, então a gente já vai ligar o nosso aqui, que é elétrico. Okay. Então, para misturar a farinha de trigo com fermento, como eu falei, às vezes não encontra muito, então a gente já misturou previamente. Depois, sempre para bolo é bom peneirar as farinhas, então a gente vai peneirar as farinhas no momento da pesagem. E a manteiga com açúcar a gente já bateu. Depois a gente adiciona os ovos, um por um, os 3 ovos, sempre batendo muito bem até ficar bem homogêneo. E aí depois a gente acrescenta os secos, que são as farinhas, em 3 partes, alternando com o leite e a baunilha. E aí, essa receita é o que dá 12 cupcakes. Isso, rende 12 cupcakes. Então não é tanta coisa, assim, né? Porque assim, 12 cupcakes, é bem que eles não são grandes também, não é um bolo, né? Mas dá bastante, dá pra fazer em casa, gente. Então vamos lá, próximo passo. Então agora a gente vai pesar as farinhas e depois separar o leite. Ok. Vamos lá. Então aqui é a farinha de trigo com fermento e agora a farinha de trigo normal. Para fazer bolo, você tem que se preparar um pouco antes, né? Eu falei, estudar a receita, ver o que precisa, porque a manteiga ela tem que estar um pouco amolecida em temperatura ambiente. Então a gente deixa para fora a manteiga, os ovos também é importante estar em temperatura ambiente, os outros ingredientes, porque isso vai fazer diferença na textura final do bolo. Então é bom se preparar antes, ver o que vai precisar, tudo, até para comprar o que não tem, para não chegar no meio da receita, não tem ovo, e aí sair correndo atrás. Agora a gente vai adicionar os ovos, então enquanto isso vai batendo. Eu coloco um por um e depois vai batendo. Então já coloquei um ovo, vou ligar a batedeira agora. Ficar sempre bem homogêneo tudo para depois adicionar os outros ovos. A minha mãe sempre me pergunta se eu aprendo as receitas que eu faço, sabe? Aí eu falo assim, olha, mamãe, eu acho que não. Mas eu tenho vontade de aprender, mas gente, a minha mãe é ótima, ela é cozinheira. Agora eu já falo, olha, não se anima, eu posso pegar a receita e passar pra você, mas cozinhar não dá. Então já está bem homogêneo, agora o primeiro ovo que a gente adicionou, vamos adicionar o outro agora. E o terceiro ovo. Gente, que maravilhoso. Nossa, sério, que maravilhoso. Muito, muito, muito mesmo.